Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui de volta para mais um podcast de filme de livros, mas dessa vez é de série de livros. E vamos falar dessa vez da sensação do ano de 2021 nas séries, que é Bridgerton. Uma série que fala sobre a corte inglesa, baseado nos romances históricos, Julia Quinn, que são uma série de 8 livros. Nessa primeira temporada é a história da Daphne e do Simon, baseado no livro O Duque e Eu. E essa série tem a produção da Shonda Rhimes, que é uma grande produtora e uma grande pensadora da forma de produzir séries e filmes na atualidade. E esse, então, é o nosso diálogo de hoje. Luísa, o que você achou da primeira temporada de Bridgerton? Eu me senti uma adolescente maravilhada que quis maratonar uma série bobinha e acabou apaixonada por todos os personagens. Basicamente, Bridgerton é essa série inspirada nos livros que eu não li, mas me parece uma adaptação muito atual, que está ligada em uma série de questões muito atuais e que traz essas questões num seriado que fala exatamente sobre o comecinho do século XIX. Então acho que é um encontro muito legal entre esse passado e as nossas questões de hoje em dia, que envolvem direitos da mulher, questões raciais e de classe e mais uma série de outras coisas que são abordadas pela série e que, apesar disso, não fazem da série uma série milituda. É uma série que quer contar uma história e ela conta muito bem essa história. Achei bacana você levantar isso, porque eu não tinha pensado até esse exato momento, de que, de certa maneira, tanto a série quanto o livro estão tratando de dois momentos de transição social, né? Que é o começo do século XIX e a atualidade contemporânea. Dois momentos que estão em profunda transição política, né? E a série representa isso de forma incrível. O que eu acho mais legal de falar da série é que eu acho que ela é repleta de clichês, ela é repleta de cenas que são construídas a partir do nosso imaginário desse tipo de narrativa, desse tipo de romance de ficção histórica. Só que, apesar disso, a maneira como eles fazem esses clichês acontecerem é de uma maestria de execução, é de uma sensibilidade, é num cuidado tão grande de construção de tipos que a gente acaba sendo mobilizado mesmo por esses personagens, que são tipos tão diferentes e tão distintos. E aí eu quero só deixar uma crítica, porque às vezes eu tenho a impressão de que a Julia Quinn, e isso a série de alguma maneira consegue corrigir, mas isso fica meio aparente, ela cria personagens tão interessantes que às vezes ela não consegue criar uma história tão interessante pro personagem maravilhosamente interessante que ela criou. O que você acha? Eu acho que como é uma série curta, é uma série de 8 episódios, eu acho que se existe essa questão, ela se resolve nela própria enquanto série, porque acho que é uma linguagem muito mais favorável contar essas pequenas histórias sobre personagens muito bem construídos do que um livro propriamente, né? Mas eu acho que de fato as personagens são muito bem construídas e elas fazem com que você se apegue a elas de uma maneira muito rápida, né? Estou apaixonado por Heloise. Heloise é uma das melhores personagens, eu acho que é também uma figura recorrente em produções a respeito dessa época, da ovelha negra da família, que não se encaixa muito bem na lógica da sociedade da época. Jane Austen faz muito isso, né? A Jane Austen faz muito isso. Seriados já icônicos como Downton Abbey, que também aborda esse período da Inglaterra, também tem esse tipo de personagem, que é o personagem que acaba movimentando toda a história, porque faz com que a gente olhe para os clichês e para os modos de funcionamento e olhe com um olhar crítico, né? E ao mesmo tempo ela tem esse contraponto na personagem principal, que é a Daphne, que é, por um lado, a personagem perfeita, a menina perfeita para aquele momento, que quer exatamente tudo que a sociedade espera dela, mas que no caso dessa série também tem um toque de progressismo que faz com que ela não simplesmente reproduza as normas e as regras da sociedade daquele momento, né? E eu acho que, de novo, como não li o livro da Julia Quinn, não sei o quanto isso tá no livro ou se isso é uma construção da série, mas eu acho que o fato de ter a mão da Shonda Rhimes na produção da série é essencial para que essas coisas se coloquem, porque ela
é uma cineasta e uma produtora que tá muito atenta a todas essas questões de gênero, de classe e de raça. Eu acho que... E aí eu acho que a gente entra num conflito que é... Eu acho que todas as atualizações do passado que a série faz são absolutamente pertinentes, contemporâneas, necessárias e importantíssimas. Entretanto, como ficção histórica, a gente também tem que deixar um lastro para dizer que as coisas não quer dizer que elas eram exatamente assim no passado, né? Então a gente tem que tratar elas como ficção históricas que buscam reconstruir o passado para que a gente leia o passado no presente a partir desses lugares, como representatividade, outras posições do lugar da mulher, uma maior liberdade de pensamento e de atuação delas, até percebendo uma espécie de protagonismo que elas tinham na maioria das mediações das relações, tanto familiares quanto sociais, que eu não sei até que ponto isso acontecia realmente na época. A grande parte dos personagens masculinos são vistos de uma perspectiva um tanto quanto críticas, e eu acho isso interessantíssimo, porque, de certa maneira, como eles eram os detentores do poder da sociedade, e a sociedade deu errado como deu, nada melhor do que colocar neles grande parte dos vícios, né? Que é o cara que gasta todo o dinheiro da família porque aposta em jogos, o outro que é um libertino e acaba por deixar a mulher atriz abandonada. Então são uma série de vícios expressos nas figuras masculinas, em que, de certa forma, as figuras femininas acabam sofrendo isso e, de alguma maneira, suportando e mediando essas relações para que a sociedade continue em pé, né? Eu acho que tem muitas formas de abordar essas questões e o quão diferentes elas eram naquele contexto do que elas são hoje. Eu acho que, por exemplo, a escolha de colocar muitos personagens negros em posições de poder, inclusive a rainha da Inglaterra, eu acho que é uma das formas, e uma forma muito interessante, de chamar a atenção para exatamente a ausência dessas pessoas naquele contexto, né? O estranhamento que aquilo causa num primeiro momento é o pontapé necessário para que você discuta sobre todas as questões raciais que atravessaram aquele momento e que se perpetuam até hoje de diferentes formas, né? Então, nesse sentido, eu acho que a série não poderia ser mais atual, e ela é muito mais atual do que histórias que se passam na atualidade, eu diria. Sim, eu concordo. E a gente pode considerar a opinião de algumas pessoas que digam que colocar muitas pessoas negras em posição de protagonismo seria um erro histórico, porque apesar delas existirem e serem poucas, mas eu discordo dessa posição. Eu acho importante colocar elas, porque a história se constrói também da maneira como a gente lê elas, né? Então, se a gente quer contar histórias a partir de um viés não racista, a gente tem que reconstruir no presente aquilo que o passado não teve, para que no futuro a gente possa pensar de uma forma diferente, tal como a gente não pensa hoje em dia, né? E tá tentando pensar. Então agora vamos para o momento mais importante do nosso podcast, o momento alegre, o momento festivo, o momento de celebração, que é o momento da nota. Então, Luísa, que nota você dá para a primeira temporada de Bridgerton? Como alguém que está ansiosamente esperando a segunda temporada, como se eu tivesse 15 anos, se estivesse apaixonado pelos personagens do livrinho que eu acabei de ler, eu dou uma nota 9, porque é um excelente entretenimento, é muito bem produzida, a história é muito bem contada, os personagens são muito cativantes e é uma ótima opção para quem quiser maratonar uma serinha curta num fim de semana e relaxar e assistir um excelente entretenimento. Eu concordo absolutamente. Eu dou uma nota 9. Adorei ter assistido. Inclusive, foi ideia minha que a gente assistisse. Então, me agradeça. Obrigada. E fico muito feliz de que, no final de tudo, Simon tenha, de alguma maneira, lidado com seus traumas. Porém, não vamos dar spoiler. Sim, e Daphne seja essa pessoa tão superior que nos encanta e nos alegra com sua força, espírito e maneiras de mediar os problemas sociais para que todo mundo, se não possa ser feliz, possa ter uma vida, pelo menos, um pouco melhor. E esse foi o podcast do Nota Terapia. Curta a gente nas redes sociais, compartilhe, comente, que logo logo a gente volta com mais uma crítica, algum comentário e algum podcastzinho de filme, livro ou o que você se interessar de ouvir da gente. Um grande abraço. Até mais.